A história de hoje começa em Nova York, Manhattan, nos Estados Unidos. Um alerta sinalizando o início da prevenção demoníaca surgiu, e os jogadores olharam para cima ao receber a mensagem. Para o horror deles, o céu ficou vermelho enquanto uma ruptura sinistra no espaço se abriu e liberou um monstro colossal. O som estrondoso do pisoteio da criatura mergulhou tudo no caos, e os jogadores sentiram o peso da imensa pressão de poder. Essa fera, essa ameaça iminente à humanidade, precisava ser detida para garantir a sobrevivência do país. O rugido ensurdecedor da criatura tremeu os jogadores, mas eles sabiam que fugir não era uma opção e tinham que manter firmes na formação. A humanidade avançou contra esse monstro com o destino de seu país pendurado na balança. Essa cadeia trágica de eventos se iniciou em 2010, quando o Battle.net era apenas uma competição entre nações, mas em 2022, quando a Space League emergiu, transformou a competição em uma batalha pela sobrevivência contra criaturas de outros mundos. À medida que as perdas se acumulavam, uma nação após a outra ia caindo, até restar apenas 10 nações sobreviventes em 2023. Behemoth era o nome desse ser colossal, adversário formidável de outro mundo. Todos já haviam desistido de lutar, até que um homem misterioso apareceu. Com um pulo, ele ficou acima da cabeça daquele ser sanguinário. Olhando aquele monstro com desdenho, ele concentrou toda a sua força em um ataque. Desferiu um golpe devastador, o que fez estremecer os arredores. Os jogadores que estavam ali mal podiam acreditar que sobreviveram ao impacto. Arregalaram os olhos, não acreditando que aquele homem misterioso, que não aparentava nada especial, derrotou o Behemoth sozinho, salvando os Estados Unidos de uma batalha que estava quase perdida. Ao testemunhar isso, eles se perguntaram se aquilo era verdadeiramente o poder do santo marcial Seong Ji-han, o sétimo colocado classificado mundialmente. Parado ali, em cima daquele corpo colossal, sem ligar pelo fato de ter perdido um braço com aquele ataque, ele observava Barren Williams, top 1 do mundo, se autodenominando como seu mestre e se vangloriando pela vitória de seu país sobre aquele monstro. Sophia, uma sacerdotisa e a terceira no ranking mundial, se aproximou de Ji-han, sem se deter diante dos jogadores que tentavam impedi-la. Enquanto Barren analisava o poder do Behemoth, a sacerdotisa lançava uma habilidade de regeneração no braço decepado, se preocupando com a dor que ele sentiria devido à energia maligna que pairava no campo de batalha. Suportando a agonia, o braço do Ji-han começou a se curar, quando do nada um baú dourado apareceu diante dele. Era a recompensa pela vitória. No entanto, Barren, como o primeiro do ranking e líder da guilda Sonho Americano, disse que decidiria quem receberia a recompensa, o que causou descontentamento entre outros jogadores, que o reconheciam como mais forte e sentiam impotentes para contestar sua decisão. Sem reclamar, Sophia e Ji-han esperavam que seus nomes fossem chamados, mas para a surpresa de todos, nem mesmo Ji-han recebeu uma recompensa. Sophia ainda protestou, dizendo que Ji-han era quem derrotou o chefe, mas Barren se manteve firme em sua decisão, somente pelo fato do garoto não ser um norte-americano. Ji-han simplesmente concordou. Ele sabia que aquele cara era um otário. Ele então começou a se lembrar de quando ganhou uma habilidade Triple S, um poder formidável chamada Artes Divinas Sem Nome. Essa habilidade permitiu a ele subir a impressionante 7ª posição do ranking mundial, apesar de, mesmo assim, nunca ser reconhecido como norte-americano. E o fato de ser o último coreano e de estar sozinho nos Estados Unidos o assombrava. Seu braço ainda se curava quando o resultado da missão foram atualizados. A notificação apareceu que apenas 2 países dos 10 sobreviveu à missão. Os Estados Unidos e a China passaram, enquanto a Rússia, o Japão e outros países não conseguiram derrotar o Behemoth e foram varridos do mapa. Ainda faltava o último estágio da missão de sobrevivência, que era lutando contra orcs. Somente 5 seriam escolhidos, e a sobrevivência de toda a humanidade dependia do sucesso dessa missão. O pânico se espalhou ao ouvir essa notícia. Sophia pediu a Barren Williams para incluir Ji-han na batalha final, já que ele era o único que havia completado essa missão anteriormente. No entanto, Barren, consumido pela inveja e se achando superior, insistiu em não chamar.
A equipe então era constituída por Barren, Sofia, um player chinês e outros dois. Eles se prepararam para o confronto. Mesmo diante de dezenas de orcs poderosos, Barren Williams exalava confiança, mas isso não passava de pura arrogância. Enquanto verificava sua equipe, convencido de que não precisava de mais ninguém e que conseguiria completar a missão sozinho, o jogador classificado como número 1, cheio de determinação, emitiu uma aura poderosa e avançou em direção ao grupo de orcs. No entanto, em uma reviravolta chocante, um orc rapidamente contra-atacou, realizando o aparentemente impossível, derrotando o jogador teoricamente mais forte de todos. O mundo ficou em choque, e aqueles que assistiam à transmissão testemunharam a queda do jogador top 1 do mundo. Uma notificação confirmou a morte de Barren Williams, mergulhando a humanidade no desespero. Um após o outro, os jogadores enfrentaram o mesmo destino trágico. A potência imbatível dos orcs se revelou esmagadora demais para toda a humanidade. Sofia, a última ainda de pé, lutou para igualar o poder dos orcs. Mas com um olhar superior e se gabando, o orc derrotou a sacerdotisa, e assim a raça dos orcs se salvou da destruição, enquanto a humanidade dava seus últimos suspiros. O jogo concluiu que com a derrota da humanidade, o resultado seria o rebaixamento da Liga de Bronze. Infelizmente, não havia ligas abaixo dessa. A humanidade então foi considerada sem valor e expulsa da Space League, deixando-os em uma situação desesperadora. Uma áurea sombria se materializou na Terra, expandindo-se rapidamente e engolindo tudo ao seu redor. Jihan se viu impotente contra a força do fim do mundo. A aura sombria se transformou em um buraco negro, devastando todo o planeta em questão de segundos. Uma notificação confirmou a eliminação total da humanidade, exceto por uma anomalia. Um único sobrevivente, Jihan. O protagonista percebeu que suas artes divinas sem nome, uma habilidade classificada como S, de alguma forma estava resistindo a esse destino. No entanto, ele permaneceu inconsciente da verdadeira situação e se perguntando o que teria acontecido se ele tivesse upado essa habilidade. Uma série de notificações apareceu, indicando uma conversa de seres misteriosos observando os eventos. Eram os administradores do game, e eles ofereceram outra chance que foi aceita pelo Jihan. A escuridão ao seu redor se dissipou quando ele acordou, ainda lidando com uma ressaca. Confuso, ele gradualmente reconheceu o ambiente. Jin percebeu que estava de volta à Coreia do Sul, em 2020. Sentiu uma faísca de empolgação, sabendo que foi concedido a ele uma nova oportunidade. Ao verificar seus status, ele se encontrou no nível 2, o exato ponto em que ele entrou na liga pela primeira vez. Armado com o conhecimento de sua vida anterior, Jin estava determinado a mudar o futuro e salvar a humanidade. Olhando para um retrato de família, ele jurou alterar o curso do destino, sendo o único humano que testemunhou o fim do jogo, e agora retornou para reescrevê-lo. A Coreia do Sul ostentava uma posição formidável entre os ranqueados do mundo. Entre os 11 jogadores considerados os melhores estava Yeon Se-jin, o Rei da Espada. Ocupava o prestigioso terceiro lugar, conhecido como o Tesouro da Coreia, e o guerreiro mais poderoso globalmente. A Coreia estava entre as nações mais fortes por conta dele. Pois é, estava. Estava porque ele mudou sua nacionalidade para se tornar cidadão naturalizado japonês, no mesmo dia em que Jihan ganhou sua segunda chance. A notícia da decisão de Yeon abalou toda a Coreia, e as repercussões foram evidentes à medida que o caos se instalou, e as preocupações sobre como ficaria a posição da Coreia na liga. Jihan compreendeu que sem o apoio do Rei da Espada, o país ficou vulnerável. A invasão dos monstros agravou a destruição do país, e agora estava em uma classificação mais abaixo. O impacto da saída de Yeon Se-jin foi profundamente sentida, deixando um vazio que dificilmente alguém poderia preencher. As ações de Yeon Se-jin, cunhado de Jihan, o enfureceram, levando a destruir seu retrato e a questionar o que sua irmã viu nele. Jin não podia deixar de pensar em como as coisas teriam sido diferentes se ele fosse mais forte nessa época. Ainda processando o fato de ter voltado ao passado, ele analisou seus patéticos números de status e pensando o quanto foi idiota gastando seu tempo com apostas e bebidas. Todos se tornam jogadores aos 18 anos, mas apenas alguns recebem dádivas.
Ele subestimou sua própria habilidade, levando-o a desperdiçá-la em várias coisas fúteis. Sem entender o motivo dele estar nível 2 e não no nível 1, ele lembrou que tinha retornado no tempo no exato momento, logo depois de ter confundido uma porção de experiência com uma garrafa de álcool. Ele se surpreendeu o quanto é distraído. Além de ter confundido uma porção de experiência, ele ainda não havia notado que em seu inventário tinha 100.000 pontos de conquistas. Sem fazer a mínima ideia de como é possível ele ter tantos pontos assim, lembrou de que nada valia, porque não dava para vender, nem para comprar nada, a menos que ele também tivesse um cupom de troca de pontos de conquista. E por coincidência, ele tinha um. Ele percebeu o quanto ele era sortudo. Ele percebeu que só recebeu os pontos e essa recompensa por ser o último sobrevivente. Jim ficou profundamente impressionado e concluiu que essa oportunidade fora feita sob medida para ele. Utilizando o cupom, o sistema informou que ele havia desbloqueado uma loja de conquista com 3 opções de upgrade. Ele podia melhorar a expansão da janela de status de nível, slot de classe adicional e a loja da conquista. Ele precisava de um item em que pudesse usar naquele momento, então sua única opção foi melhorar a loja da conquista por 20.000 pontos. Não satisfeito com a recompensa, ele arriscou a melhorar a loja mais uma vez. Novamente, o item que recebeu era inútil. Com 50.000 pontos, ele se viu na dúvida. Melhorava a loja mais uma vez ou comprava todos os itens da loja, dos quais ele já tinha liberado. Ele sabia que cada nível melhorado, maiores seriam suas chances de vir um item raro. Sem pensar demais, ele melhorou a loja para o nível 4. Sua recompensa foi um item de restauração urgente, um item que poderia melhorar qualquer item quebrado para seu status perfeito. No primeiro momento, ele não viu muita utilidade para essa nova vantagem que ele havia recebido. Com um sorriso, ele lembrou o motivo de sempre ganhar os prêmios acumulados nos cassinos. Jin, usando sua impressão digital, reconhecida como a de um membro da família de Yeon Se-jin, o Rei da Espada, acessou o quarto de jogos. Ele ficou maravilhado com a tecnologia avançada do quarto. Vasculhando o inventário do conector Battle.net, encontrou um pincel quebrado, de classificação A, mas com a ajuda da habilidade de restauração urgente, ele consertou o pincel e ficou em seus status perfeitos, virando um item duplo S. Esse pincel é um item que tem interação direta com a habilidade Deus Marcial, então de repente apareceu uma notificação que um evento iria se iniciar em 10 segundos. Sem tempo a perder, ele pegou o pincel e ativou sua habilidade. E então, quando o tempo chegou a 0, ele se teletransportou e apareceu em uma arena, como se fosse o Coliseu. O evento da vez seria sobrevivência, mas agora ele teria que enfrentar, além de orcs, tinha players também. Esse não era um evento comum, era um massacre, cada um por si, e quem matasse mais sairia vencedor. Olhando para seu quadro de status, ele se deu conta que sua tática havia dado certo, e que seus pontos de força, agilidade e vida combinados deram uma criação de uma nova habilidade, o poder marcial, já no nível 5. Com um sorriso de alívio, ele diz: "Nos encontramos novamente." Estava tão empolgado que nem se deu conta que estava logado sem um conector Battle, o que seria muito trágico se ele fosse golpeado, pois esses conectores diminuem a sensibilidade à dor. Alguns conectores podem diminuir até 99%, mas esses são bem raros e caros. Diante dele, algumas notificações vinham aparecendo. Primeiro, a de que ganhou 10.000 pontos de conquista por ter liberado o poder marcial, e outro de uma missão com o objetivo de ficar em primeiro lugar, o que renderia a ele mais 1.000 pontos. Distraído, pensando o quanto seria moleza agora com sua habilidade do poder marcial, nem se deu conta que o evento acaba de se iniciar. Um guerreiro chamado Ryokyu atacou pelas costas, com uma velocidade incrível, com um golpe que com certeza cortaria sua cabeça fora. Coitado desse guerreiro, ele veio tão afobado pensando que o Jihan era um novato e com certeza um abate fácil, e ficou extremamente surpreso quando Jin parou seu ataque com apenas 2 dedos. Do Ryokyu então se perguntou quem era esse cara. Ele havia avaliado cuidadosamente antes de fazer seu primeiro ataque. Ao avaliar outros jogadores, ele reconheceu que os membros da Liga Gangnam eram um desafio. Mantendo um olho aberto para outros possíveis adversários, viu que alguns jogadores de guildas famosas estavam equipados com itens de alta classificação.
Mas o que realmente chamou sua atenção foi Jin, que parecia não ter nenhum equipamento consigo. Ele havia pensado que o noob era um alvo fácil para um ataque rápido. Jihan não apenas se igualou à incrível velocidade do Ryukyu, que era de 25 de agilidade, mas também esquivou-se habilmente de todas as tentativas de atingi-lo. Os movimentos ágeis de Jin deixaram do Ryukyu frustrado e enfurecido. Apesar de saber que estava acima da Liga de Bronze devido à sua dádiva de agilidade, ele não conseguiu se igualar às habilidades excepcionais daquele cara, que parecia um noob. Do Ryukyu, com um ataque feroz em alta velocidade, atacou pela última vez porque Jin, com um tapa, desarmou sua espada e com uma agilidade incrível, sacou a espada no ar e desferiu um golpe na nuca de Do Ryukyu. No final, Jin fez seu primeiro abate com um único golpe rápido, deixando-o no chão, jurando vingança para o seu próximo encontro com ele. Jin ganhou 100 pontos de conquista por garantir a primeira morte nesse evento, e como consequência, a arma do oponente derrotado também desapareceu. Após um encontro intenso com Do Ryukyu, Jin avaliou o ambiente para localizar seu próximo oponente e fortalecer sua posição no ranking do evento. Ele percebeu que ninguém havia se aventurado em direção aos monstros, pois a cada 10 abates de orcs equivale a um abate de um player. No entanto, a mentalidade de Jin mudou quando uma missão surgiu, exigindo que ele derrotasse 30 orcs. Essa missão ofereceu a ele substanciais 500 pontos, muito mais do que ele havia ganho com a morte de um player, motivando-o a enfrentar os formidáveis monstros. Usando seu poder marcial para ganhar um impulso inicial de velocidade, Jin se lançou em direção aos orcs. A visão de seu movimento rápido deixou os orcs em estado de pânico. Apesar dos orcs lançarem 2 machados em sua direção, Jin os pegou com facilidade e demonstrou a maneira correta de se jogar um machado, acabando com vários orcs de uma vez só. Os orcs, ainda assustados com a força daquele arremesso, nem perceberam quando Jihan, com uma velocidade incrível, se moveu por trás do grupo. Agora equipado somente com um machado, ele arrancou a cabeça de um punhado deles. Esse movimento deixou Jihan centralizado no meio do grupo de orcs e em desvantagem numérica, mas ele já estava preparado para o que ia acontecer. Vieram golpes de todos os lados, mas com um rodar de machado, ele conseguiu bloquear e já contra-atacar. Seu instinto estava à flor da pele. Um ataque de lança passou raspando ao seu rosto. Com sua mão direita, ele agarrou a haste da lança, quebrando-a e jogando no chão. O orc, vendo a sua lança quebrada, mal teve tempo para pensar em bloquear o ataque que já vinha para cima com um movimento extremamente forte. O cabo do machado de Jihan não aguentou a força do impacto e quebrou. Olhando para o pedaço de cabo em sua mão, ele simplesmente desdenhou da baixa qualidade das armas dos orcs. Eles ficaram alucinados de raiva, simplesmente gritaram "Matem-no!" e atacaram todos ao mesmo tempo. Sem ter para onde escapar, Jihan usa seu haki. Zoeira. Quem já assistiu One Piece tá ligado no que eu tô falando. Jihan dá um pisão no chão, causando uma onda de choque que desestabilizou todos em sua volta. Ele pega uma lança de um orc e saca uma espada perdida que ainda estava no ar, e parte para cima daquelas aberrações com um ataque frontal, derrotando mais 4. Com muita rapidez, ele gira e usa a lança em sua mão, como se fosse uma flecha, atravessando mais 3 deles, restando apenas um orc, que abre a boca para falar pela última vez. Ele não é um humano, e sem resistir, ele sentiu sua cabeça caindo no chão da arena. Uma notificação de missão cumprida apareceu na sua frente, juntamente com a recompensa de 500 pontos de conquista. O que deixou ele voando no meio da batalha, com o pau quebrando do seu lado, foi o fato dele ter subido de nível no meio do evento. Geralmente o XP só é adicionado no final, mas ele não estava nem aí. O que importava para ele era que agora ele tinha mais alguns pontos de status para distribuir. E é claro, ele colocaria em poder marcial. Ele estava com muita pressa para elevar essa habilidade ao nível 30, porque assim ele iria liberar as artes divinas sem nome. Mesmo agora, seu poder já era dobrado, por conta do poder marcial. Imagina o quão forte ele iria ficar quando liberar essa habilidade F. Ele estava tão distraído em seus pensamentos que só notou o perigo quando uma flecha estava a poucos centímetros do seu rosto, mas ainda assim ele conseguiu desviar. Eram 2 players da Guilda Tartaruga. Esses eventos PVP
são cada um por si, mas às vezes acontece de alguns fazerem duplas ou trios durante o evento. Não é uma função do jogo, mas eles simplesmente não atacam um ao outro. Uma notificação de somente 60 players vivos apareceu para todos. Jihan rapidamente conferiu sua posição e viu que ele estava em primeiro lugar, com a pontuação de 4 mortes, e a segunda colocada, Lin Gaiyong, da Liga Divergente, estava com 3 mortes. Ele sorriu e pensou, é uma oportunidade perfeita para assegurar a primeira posição do evento. Olhando para seus oponentes, um era um guerreiro de curta distância, e usava uma espada e um escudo, e a outra era uma arqueira, uma combinação poderosa se eles soubessem usar essa vantagem. Eles simplesmente estavam distraídos. O guerreiro tentava negociar com a arqueira, que se ela aceitasse sair com ele, deixaria ele dar o último golpe em Jihan, mas a oferta do encontro romântico não teve nem tempo para ser estudada, porque Jin já vinha com tudo em um ataque colossal, partindo a arqueira em 2. Impressionado, o guerreiro ficou congelado. Jihan se moveu para suas costas e atacou com um golpe extremamente forte, causando somente um arranhão. Se não fosse pela ótima qualidade da armadura do guerreiro, ele nem saberia como tinha morrido. Ele, com um leve sorriso de alívio, disse que ele nunca conseguiria atravessar aquela armadura. Mas Jihan era um beater e conhecia os padrões de jogo e os itens. Quem já assistiu a Sword Art Online vai entender a referência. Ele desferiu vários golpes, um atrás do outro no mesmo lugar. Com muito custo, abriu um pequeno buraco, mas foi suficiente para Jin aniquilar seu adversário, concretizando a façanha de ficar em primeiro lugar com 6 mortes, segundos antes do fim do evento, o que foi suficiente para todos se perguntarem quem era esse cara. Essa é mesmo a força que um player nível 2 poderia ter? Depois do fim do evento PVP, Lin Gaiyong, que havia ficado em segundo lugar com 4 mortes, conversava com sua líder, Li Haiyon, da terceira divisão da Guilda Divergente. Elas estavam assistindo uma gravação do último evento PVP e analisando as habilidades de Jihan, a fim de descobrir mais do que as gravações poderiam mostrar. Li Haiyon ordenou que sua guarda-costas Lin confrontasse Jin, assim que tivesse oportunidade. Além do mais, elas não acreditavam que ele poderia derrotar qualquer uma delas. Mais tarde, em sua casa, Jihan estava analisando os resultados de suas últimas façanhas. Ele havia subido um nível durante a partida, e com o fim do evento, ele havia subido mais 3 níveis, resultando no level 6. E mais uma vez, ele investiu todos os seus pontos no poder marcial, somado com uma recompensa de mais um status em todos os atributos. Agora seu poder marcial era nível 10. Ele recebeu também um boost de 20% de XP, e um apelido que só funcionava na Liga de Bronze, que era o Conquistador do Tutorial. Eu estava certo que, com seu nível de habilidade, não havia ninguém na Liga de Bronze que pudesse derrotá-lo. Tudo o que ele precisava era focar em alcançar o nível 25, que era o requisito para entrar na Liga de Prata. Havia mais uma notificação. Ele tinha adquirido o direito de escolher uma classe de personagem. É um momento muito importante para qualquer player. Ele poderia escolher uma classe entre as 4 possibilidades: arqueiro, mago, suporte e guerreiro. Eu estava tentado a escolher guerreiro pela segunda vez, o que facilitaria muito porque eu já tinha experiência com essa classe. Mas por conta de um item que ele havia liberado na loja da conquista, ele resolveu pegar um caminho diferente dessa vez. Ele sabia que uma classe mágica sobe de nível mais rápido, pelo fato de matar em grandes quantidades ao mesmo tempo. E depois que ele alcançar o nível que ele desejava, poderia mudar sua classe para guerreiro, usando um item de troca de classe, que vendia na loja. Assim, iria atingir seu objetivo muito mais rápido. Aos poucos segundos para o início do próximo evento, ele escolheu uma classe e se teletransportou, onde sua classe seria o pilar mais importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, porque já já vai sair a continuação dessa história. Deixe sua sugestão de mangá ou de melhoria nos comentários. Um abraço e até a próxima!